Olá, meu aluno do EJA 4, tudo bem? Eu sou o professor Regis, professor de História. E a gente vai continuar conversando um pouco sobre a Revolução Francesa, tá certo? Hoje a gente vai ter aula nesse estilo, depois a gente volta para aquele estilo antigo na lousa, tá certo? Espero que você goste, tá ok? Então vamos lá. A gente estava falando da Revolução Francesa na aula passada, tá certo? Aonde a gente conheceu o que? Os três estados, né? São as três classes sociais. E a gente viu que a maior classe social, a mais sofrida, né, era o terceiro estado, aonde ele era o que pagava mais impostos e aqui tinha o quê? Menos benefício, tá certo? Tinha o primeiro estado, composto pelo clero, né, pelos membros da Igreja Católica, e o segundo estado, né, pela nobreza, né, pelos nobres, pelos grandes proprietários de terra, tá certo? Na continuação do assunto, a gente vai falar dos Estados Gerais. Né? Os Estados Gerais é uma assembleia, é uma reunião que houve na França, convocada pelo rei Luís XVI, né? Onde eles iam conversar sobre os diversos assuntos que afligiam a França. Tá certo? O grande problema, pessoal, foi que cada um dos estados teria o direito a um voto, tá certo? E olha o que acontece. O primeiro estado e o segundo estado, lógico, evidentemente, eles iam combinar os votos dele. E o terceiro estado, que era a maioria, sempre iria sair o quê? Perdendo, tá certo? Então, o clero e a nobreza iam sempre se juntar e sempre ia dar o quê? 2-1, tá certo? Então, novamente, quem iria pagar o pato da confusão, né, era o que? O terceiro estado, a massa trabalhadora. Né? Vejam que isso desde antes já acontece, né? Hoje, até hoje, isso acontece. A classe trabalhadora paga os impostos, enquanto os ricos pagam pouco impostos e vivem bem. Lá foi do mesmo jeito, tá certo? O que é que acontece? Os Estados Gerais empancaram por causa disso, e no dia de 9 de julho, né, o terceiro Estado se juntou e autoproclamou que uma Assembleia Nacional Constituinte, que era um órgão que vai o quê? Criar uma nova Constituição. Tá certo? O grande problema é que o Luís XVI não estava nos planos dele, né, fazer uma nova Constituição, porque essa Constituição já era suficiente, já agradava a ele e o primeiro e o segundo Estado. Tá certo? Outro fato marcante neste período é a chamada queda da Bastilha. Vez por outro, né, a gente escuta falar dessa famosa queda da Bastilha, tá certo? Então, o que foi? A população, né, vendo que o rei não estava gostando da Assembleia Nacional Constituinte, né, e disse que ia acabar com aquele negócio, tá certo? O povo se reuniu, né, fez uma grande passeata, indignado, tá certo? Vejo que essa história de se reunir para reclamar não é de hoje, tá certo? Na madrugada de 14 de julho de 1789, uma multidão invadiu os quase não sai, né? São grandes depósitos com arma e munição, tá certo? E pegou as armas que tinham lá e se caminharam em direção à Bastilha, tá certo? A Bastilha era uma grande prisão que existia, tá certo? Que deixavam lá as pessoas, né, que eram contra o poder do rei. Então foram lá, assaltaram quem estava preso, tomaram de conta. Então esse dia ficou marcado como a queda da Bastilha, tá certo? E esse dia é comemorado até hoje, ó, o dia 14 de julho, a queda da Bastilha é comemorado como uma data nacional. A partir de então, o poder do povo, né, começa, né, a se mostrar lá na França, né, porque nos Estados Gerais ele perdeu os votos. Então, eles se reúnem e promove o quê? A queda da Bastilha, tá certo? E inspirado nos ideais iluministas que a gente viu, né, nas aulas anteriores, tá certo? É, foi feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá certo? Aonde no seu primeiro artigo dizia: os homens nascem e permanecem livres e todos são iguais perante a lei, tá certo?
Lógico que a gente tem muitas vezes dificuldade de cumprir isso, tá certo? Mas esse ideal permanece até hoje. Na nossa Constituição, a gente tem esses ideais, né? Que todos nascem livres e pela lei, né? Todos são iguais. Embora a gente tenha alguns problemas isso na vida prática, tá certo? Mas perante a lei é assim que funciona. Todos são iguais perante a lei, tá ok? Esse documento ele trouxe grande impacto para todo mundo, como a gente diz, até a nossa Constituição de hoje, né, ela trabalha com esse ideal, tá certo? Né, de, de, de igualdade, tá certo? Então vamos lá. Por esse assumiu o princípio, por exemplo, que o rei não era o quê? Representante de Deus na terra, né? Como até então muitos afirmavam, segundo o texto, o poder emana do povo. Então muita gente diz, o rei disse, mas o rei disse por quê? Porque Deus disse. Então isso era muito comum na França e no mundo todo, tá certo? A partir de então, né, se sabe que o poder vem do voto do povo, ele emana do povo. O povo é quem dá o poder aos governantes. Infelizmente, os governantes não sabem aproveitar muito bem isso, tá certo? Então, a Constituição Francesa foi promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte de 1791. Ela extingue a monarquia absoluta, que é o poder do rei, tá certo? E estabelece uma monarquia constitucional. Ou seja, o rei continua, mas ele não vai governar sozinho. Ele vai ter que obedecer quem? As leis, no caso que é a Constituição. Numa monarquia absolutista que o rei quer e pronto, tá certo? Numa monarquia constitucional, ele tem que obedecer o quê? As leis. Lógico, pessoal, que o rei não gostou dessa história, mas ele teve que, né, aceitar, né? Passa-se a ter o poder dividido, como até hoje aqui no Brasil a gente utiliza também, o poder executivo, né, que aqui é o presidente, mas lá na época era o rei, o poder legislativo, que faz as leis, e o poder judiciário, que julga as leis. Isso é num mundo constitucional. Num mundo absolutista, tudo isso não existe e o poder está na mão de quem? Do rei, tá certo? Então, na França, passa a ter o que? Uma monarquia constitucional. Em junho de 1791, o rei e sua família, eles tentam fugir. Eles querem ir para o exterior para pegar armas e voltar e tomar o poder, tá certo? Mas quando ele está fugindo, ele é reconhecido e é preso e volta, tá certo? Com a prisão do rei, né, um conselho, porque quem mandava no país era o rei, mas tinha que obedecer às leis. Com o rei preso, se cria um conselho provisório, tá certo? E vai se chamar o quê? Uma nova Constituição, tá certo? Então, com esse bate-papo da gente, a gente vai responder, né, algumas perguntas, né? O que foi a Assembleia Geral dos Estados, né? A gente comentou bem aqui no início, né? Foi, né, um órgão consultivo formado, né, por representantes dos 3 estados, tá certo? Que queriam decidir várias coisas, tomar decisões, tá certo? Então vejam que é só ler. Qual foi a data da queda da Bastilha, né? Olha aí, 14 de julho de 1789. Quais os 3 valores supremos da Declaração dos Direitos Humanos? Quais são os 3 valores supremos, né? Os 3 valores supremos é aquele: liberdade, igualdade e fraternidade, tá certo? Quais os poderes da monarquia constitucional? Acabei de falar. Poder executivo, poder legislativo e poder o quê? Judiciário, né? E o que aconteceu com o rei em junho de 1791? Hein? O rei foi preso, ele tentou fugir da França, tá certo? Então você vai ler aí legal isso aqui, tá certo? E vai responder, né, essas perguntas. Já dei uma ajudazinha para vocês, né? Mas treine aí. Até a próxima semana, meus queridos, e fiquem bem.